Boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Fábio Cuba, da eConstru Marketing, eu sou gerente comercial. Vamos começar agora nosso web seminário. Vamos falar sobre planejamento de compras na construção civil. Hoje conosco está Rodrigo Sabino, diretor de engenharia da Conspar Urbanismo. Um pouquinho antes da gente iniciar essa apresentação, queria apresentar rapidamente a eConstru Marketing. A eConstru Marketing é uma provedora que está há 11 anos no mercado desenvolvendo serviços e soluções online para empresas e profissionais da arquitetura, engenharia e construção. Nós trabalhamos com algumas plataformas que têm o objetivo de tornar mais eficiente o dia a dia de profissionais ligados a essa área. Tá? Nós temos o Constru Compras, o Constru Manager, a rede de obras e o portal AEC Web. Tá? Vamos começar a apresentação agora com o Rodrigo. Só vale lembrar que depois da apresentação, nós vamos, nos próximos dias, emitir um certificado de participação a todos que ficaram um tempo razoável na apresentação, pelo menos, tá? E a gente espera que esse web seminário, nós oferecemos isso de forma gratuita exatamente para elevar o nível dos profissionais. A gente sabe da dificuldade de deslocamento e de buscar informações relevantes e que façam o nosso dia a dia ser mais eficiente. E o objetivo aqui com o Rodrigo hoje é exatamente explanar sobre isso, falando sobre o planejamento de compras e como a gente pode conseguir melhores benefícios, conseguir uma efetividade maior no nosso trabalho. Tá legal? Um abraço a todos. No final da apresentação, haverá uma breve apresentação do Constru Compras, uma ferramenta que apoia o planejamento de compras e suprimentos. Vou passar agora a bola para o Rodrigo Sabino. Rodrigo, boa sorte para você, boa apresentação. E nos falamos no final da apresentação, haverá uma sessão de perguntas, ok? Boa tarde a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a Constru Marketing pelo convite e a todos vocês pela participação. Antes de começar, eu gostaria de dizer que o objetivo desse seminário não é entrar com profundidade nos temas operacionais com relação a sistemas, ERPs, SRMs. O nosso objetivo é destacar a importância de planejar com qualidade as compras já no processo de planejamento da própria obra, antes do engenheiro de obras entrar no canteiro e começar efetivamente os trabalhos. Bom, como o Cuba apresentou, eu sou diretor executivo de engenharia da Conspar Urbanismo, sou professor no curso de pós-graduação em gestão do canteiro de obras do Instituto Mauá de Tecnologia. E lá na Conspar a gente atua na gestão de obras, sob a minha diretoria, a gente dividiu os departamentos entre planejamento, controle, suprimentos, orçamentos e obras. E o que eu vou falar aqui no web seminário vai demonstrar como esses departamentos, que muitas vezes, por algum motivo, estão em diretorias diferentes, mas independente de qualquer coisa, de que forma esses departamentos devem atuar e de que forma ocorre a integração entre eles. Bom, vamos falar um pouco da atuação do departamento de compras e suprimentos nas construtoras. No passado, e hoje em muitas construtoras ainda é assim, precisa mudar, o departamento de compras ele era essencialmente operacional. O comprador ele ficava ali esperando chegar um pedido de compras, que muitas vezes, ou quase todas as vezes, ele não fazia nem ideia do que seria, e geralmente chegava em cima da hora, sem possibilidade dele traçar uma estratégia comercial, enfim. E atuava operacionalmente, fazia os pedidos de compra, ações de follow-up, cadastro de fornecedores, em alguns casos avaliação.
E falando de integração, ele tinha lá gerava uma demanda do departamento financeiro e não vinha nada do departamento financeiro para o departamento de compras, geralmente, era muito mais de compras para o financeiro. E, assim, recebia o material, conferia, emitia a nota fiscal, o comprador recebia a nota fiscal ou lançava no sistema, enfim, a demanda que gerava para o financeiro era meramente um lançamento de notas fiscais, ou seja, ia para contas a pagar. Havia também uma demanda para o departamento contábil fiscal, as questões tributárias, e havia alguma troca com o departamento de obras. Obviamente, o departamento de obras fazia as requisições, o comprador fazia o processo, comprava, enfim, passava status e tudo mais. E ficava por isso. Hoje, a atuação do departamento de compras, as empresas estão com a expectativa de que o departamento de compras atue estrategicamente. Ele não fique só no tático operacional da organização. Portanto, ele continua gerando uma demanda para o financeiro, mas ele recebe também muita informação do financeiro. Mais para frente eu vou demonstrar de que forma isso acontece. Troca informações com o departamento de planejamento. Em algumas empresas, esse departamento aqui, o de planejamento, não é destacado, né? O gerente da obra, o engenheiro de obra, o arquiteto, ele que é o planejador. Então, sempre que eu falar de planejamento ou planejador, entendam que pode ser que seja realmente um engenheiro de obras, não tenha esse departamento destacado na empresa. O departamento de obras, hoje, troca muito mais com o departamento de compras e suprimentos, mais para frente a gente vai entender como. O contábil fiscal, também com interação muito maior, as empresas começaram a perceber que tem e sofrem, às vezes, algum prejuízo, algum desvio de custo por questões tributárias. Eu vou comprar em outro estado, na fábrica, para entregar, e aí tem que pagar um valor alto, a carga tributária é maior do que se esperava, desvia o orçamento, desvia custo. Então, o departamento contábil fiscal atua mais próximo do departamento de suprimentos. O departamento de marketing, com o alinhamento da qualidade do produto que está sendo ofertado, e está ali no comprador e na integração entre comprador, planejamento, obras, verificar, assim, se o que está sendo comprado, o material que está sendo aplicado no produto, é aquele que o departamento de marketing está comercializando e está ofertando. Uma integração com a controladoria, porque hoje, principalmente as empresas que abrem a IPO, elas têm que comprovar, obviamente, a governança corporativa, elas têm que garantir para os investidores confiabilidade, e por isso a atuação com a controladoria. O departamento de projetos, o departamento de compras hoje tem maior liberdade para lidar com o departamento de projetos, no sentido de substituir materiais, de entender que impacto isso pode trazer. Quando a gestão está integrada, essas coisas acontecem naturalmente. E o departamento de orçamentos, que esse eu vou falar mais para frente, junto com o financeiro e obras. E tudo isso com um foco, que é o cliente final ou o patrocinador desta obra, né? O proprietário da empresa, enfim. Portanto, a tendência, e muitas empresas já estão atuando assim, o departamento de compras não é mais um departamento essencialmente operacional. Ele é um departamento estratégico. Aí eu vou falar um pouco de erros tradicionais que acontecem no dia a dia das construtoras, incorporadoras, enfim. No dia a dia do departamento de compras. E vou falar um pouco dos impactos. Esses erros acontecem sempre, muitas vezes parece que não causa muito impacto. Eu vou demonstrar aqui que acaba causando impacto e muitas vezes a gente não percebe onde. Eu vou dar um exemplo aqui, uma solicitação feita na obra, 400 metros de tubo de concreto, 600 milímetros, com a seguinte observação feita pelo engenheiro da obra. A obra vai parar em 2 dias por falta de tubo. Muito bem. Eis que entra em ação aí o departamento de compras. O comprador abre o processo de cotação
e surge aí o impacto do primeiro erro, né? A especificação está incompleta. Surge o fornecedor e suas dúvidas. O tubo é de parede simples ou é armada? Se for armada, é PA1, é PA2, peças de 1 metro ou 1,5 metro? A descarga é em mais de um ponto da obra? Devo incluir a descarga no meu preço? Então, o comprador e suas dúvidas, na verdade, o comprador vai replicar as dúvidas do fornecedor lá para o engenheiro de obras, ou para o gerente da obra. E a resposta não rara é que sim, né, o tubo é PA2. Nessa obra a gente só utiliza PA2. E essas observações que eu coloquei em vermelho aí, obviamente, são irônicas, né? Porque, como o comprador não pensou nisso, não é verdade? Que lá só usa PA2. Ora, se não é uma gestão integrada, o comprador não tem como avaliar se só usa PA2. O máximo que o comprador consegue é entender que até agora só foi PA2. Mas se dali para frente continuar sendo, e a preocupação é prudente por parte do comprador, porque é uma diferença de custo, tanto de parede armada, tanto de parede simples, a diferença de custo é muito alta. Muito bem, tirou-se as dúvidas e aí a oferta do melhor proponente é um preço de R$ 46,00 o metro, esses preços são ilustrativos, tá, pessoal? É um preço de R$ 46,00 o metro, portanto, R$ 18.400 o pedido, com prazo de entrega de aproximadamente 72 metros dia, com início em 3 dias. Portanto, considerando uma folga, mais ou menos 7 dias começa a entrega. Condição de pagamento para 30 dias. Entre o comprador com a estratégia de negociação. E é importante frisar, não é o foco desse seminário, mas é importante frisar que a estratégia de negociação tem que estar bem traçada, bem delineada, antes de entrar na negociação. Né? Não façam estratégia durante a negociação, que é comum acontecer. Tem que ser antes, porque se não fizer isso com muito cuidado antes de sentar para negociar com o fornecedor, certamente vai ficar dinheiro na mesa. E aí a compradora aí do exemplo foi com uma meta de conseguir 4%, talvez 5% de desconto. E um parcelamento para 30/60. E o terceiro item da estratégia dela é adiantar o início da entrega para 2 dias, pois do contrário a obra para. E aí o negócio fechado. Fechado o pedido a 17.480, o prazo de entrega aproximadamente 72 metros dia, com início em 2 dias, portanto mais ou menos 6 dias para a entrega. A condição de pagamento ela não conseguiu melhorar, teve que fechar nos 30 dias. Então agora vamos falar um pouco desse exemplo que eu dei, quais foram os erros e os impactos. Bom, primeiro, a especificação inadequada do produto. O impacto que isso gerou? Uma demanda desnecessária para o departamento de compra e suprimentos, que teve que perder tempo ligando de volta para o engenheiro, tentando entender exatamente o que era aquela especificação, depois ligando de volta para o fornecedor. E todo mundo sabe que o departamento de compras geralmente atua sob muita pressão e não tem tempo, obviamente, para ficar perdendo com esse tipo de coisa. E aí, como não há integração, portanto, aqui o departamento de compras não conhece os dados de produtividade da obra, e no momento em que o pedido foi citado, a entrega para 72 metros dia, mesmo com toda uma estratégia do comprador, não satisfez a necessidade da obra. Por quê? Lá na obra, a produção é de 100 metros dia, mas não há integração, o comprador não sabe. E quem gerenciou a obra não falou. Portanto, mesmo com uma estratégia, que não estava alinhada, obviamente, não satisfez as necessidades. E aí, um outro erro. O departamento de compras não conhece os valores utilizados no orçamento de obra. Então, o orçamentista, nesse caso aqui do exemplo, quando ele compôs o custo lá de assentamento, do sistema de drenagem, ele colocou R$ 41,00 o metro do tubo. E contra os R$ 43,70 fechado pela compradora. Ou seja, ela pleiteou um desconto, ela atingiu ali os objetivos da negociação dela, mas por não haver integração, por não haver uma gestão adequada, ainda assim a obra está sofrendo
um desvio de R$ 1.080 só nesse item da composição de um item que é o item assentamento de tubos, provavelmente da planilha. E tá lá, a estratégia dela também não estava pautada com a projeção do fluxo de caixa, que nessa ocasião estava estourado para os próximos 2 meses. Ou seja, o comprador, as estratégias têm que estar alinhadas com todos esses departamentos. Eu vou mostrar mais para frente um pouco de que forma isso deve acontecer. Porque tudo bem, a condição de pagamento para 30 dias nesse caso, que ela não conseguiu fechar, como havia estouro no fluxo de caixa para os próximos 2 meses, é possível que nesse caso ela conseguisse, para a saúde do projeto, para o equilíbrio econômico e financeiro desse projeto, fechar com um prazo maior, pagando um pouco mais caro, e isso ser um resultado melhor na negociação dela. Mas quem vai dizer isso para ela é o departamento financeiro, né? Não é ela que conclui isso. Então ela deve discutir isso com o departamento financeiro, eu vou mostrar mais para frente como. Então, no exemplo que a gente citou, foram abarcados alguns prejuízos, né? O prazo ficou prejudicado, porque não havia aí um conhecimento da produtividade, então a estratégia de compras, por mais que tenha tido uma, não foi suficiente. O custo foi prejudicado. A prática contraproducente com o departamento de compras, né, que teve que, enfim, ficar ligando de volta na obra, ligando de volta para o fornecedor, perdendo esse tempo. O fluxo de caixa ainda mais comprometido. O risco de ter a qualidade comprometida, porque o fornecedor foi prudente, o comprador ainda mais prudente, de questionar o engenheiro de obras, né? Porque, de repente, o comprador podia ir na linha de, qual que é mais barato, né? O mais barato é o parede simples, o PS1. E aí, provavelmente, se no projeto especificou parede armada, o PA2, esse tubo ia entrar em colapso, gerando aí um sinistro na obra, e, obviamente, comprometendo a imagem, gerando retrabalho, não seria saudável. E aí, de novo, eu coloco uma observação aí, para notar que a gente está falando de um único item da obra, né? Então, se você pensar em outros itens de uma mesma obra, mais outros itens de um portfólio de obras, de um consórcio, enfim, as construtoras, dependendo do caso, quebram por conta desse tipo de erro. Então, vale a pena tomar cuidado. Eu vou falar um pouco aqui do gerenciamento das compras com as práticas alinhadas ao PMI. O PMI, o Project Management Institute, é uma instituição sem fins lucrativos que ela pesquisa projetos, vou falar bem a grosso modo para ficar claro, tá? Ela pesquisa projetos no mundo inteiro e verifica quais foram os fatores que culminaram com o sucesso daquele projeto, quais foram as boas práticas aplicadas ali, o que houve de errado nos projetos de insucesso, por que deu errado. Então, eles reúnem tudo isso hoje, eles têm um livro chamado, um guia, na verdade, né, um guia de boas práticas chamado PMBOK, que é o Project Management Board of Knowledge. É um corpo de conhecimento em gestão de projetos, e ali eles reúnem 42 boas práticas de gestão. E tem um capítulo, que é o 12º, que trata só da gestão de compras do projeto. Por isso, assim, eu vou passar alguns conceitos durante a apresentação daqui para frente, que tem a ver com as práticas do PMI. Então, só para esclarecer, a gente fala de projeto, nesse caso, não é aquele projeto arquitetônico, projeto hidráulico, enfim. O projeto, segundo o PMI, é um esforço temporário empreendido para gerar um resultado, serviço ou produto exclusivo. Então, vejam, um esforço temporário, ele tem início e tem fim. Exclusivo, ele é inédito e identificável. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Um projeto para atingir um resultado seria uma fábrica que quer aumentar a produção em 20% dentro de um ano. Então, traça-se ali uma série de estratégias para atingir esse resultado. Quanto vai custar, o que vai ter que melhorar, vai ter que fazer uma atualização dos equipamentos, enfim. No caso de serviço, de repente, uma empresa de construção civil quer começar a atuar com impermeabilização. Então, ele cria um projeto para gerar um serviço de impermeabilização. E aí vai ver o que precisa, que recursos, como treinar e tudo mais.
No caso que a gente vai falar aqui, é um produto, que são as edificações, são as obras, os viadutos, as rodovias, enfim. Então, o esforço temporário é entendido para gerar um produto, inédito e identificável, porque a gente não copia o plano de gerenciamento de um projeto para o outro. A gente for falar, por exemplo, um edifício Laranjeiras, é um só. Se for construir outro edifício Laranjeiras, não dá para copiar, porque o projeto vai ser diferente. Nesse caso, o projeto vai ser diferente. Ele pode ter o mesmo padrão, sem concreto armado, moldado em obra, mas ele vai estar em outra região, a situação do mercado, os fatores ambientais serão outros, preço, tudo muda, né? A localização é diferente, então não dá para copiar, né? O projeto é sempre exclusivo. E aí, segundo o PMI, gerenciar é aplicar conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de cumprir seus requisitos. Ou seja, coletando os requisitos de um projeto, lá entende-se que vai ser um edifício de concreto armado, moldado em loco, com laje de tanto, pavimento de tanto, acabamento de tanto, deve custar X, deve ser entregue num prazo Y, enfim. Gerenciar é aplicar o conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas para garantir isso. Aí eu vou falar um pouco da figura do gerente de projetos e da figura do gerente funcional. Porque o gerente da obra, ele obrigatoriamente é um gerente de projetos. Por mais que a empresa não tenha uma estrutura projetizada, por mais que a empresa não pratique a gestão de projeto alinhada a algum instituto ou a boas práticas já sacramentadas, o gerente de obras vai gerenciar um projeto. Aquela obra é exclusiva, ela tem início, tem fim, então ele vai ser um gerente de projetos, com boa prática ou sem boa prática. Então, é importante entender que essa figura, ela vai ser responsável por garantir os requisitos. Só que os objetivos dela são certeiros, são os requisitos do projeto. E aí, falando em gestão de forma horizontal, não significa que o gerente de obras, ele é o chefe do comprador, ele é o chefe do projetista ou o chefe do orçamentista. Não necessariamente, pode ser. Mas não tem a ver com a hierarquia, tá? Ele só é responsável por gerenciar aquele projeto. Já o gerente funcional, esse sim, o gerente do departamento de compras, o gerente do departamento de obras, enfim, ele está com um foco mais voltado para os processos, para avaliação de desempenho da equipe, para pontos de melhoria na equipe, para de que forma no portfólio de obra essa equipe está alocada para cada projeto. Então, sim, esse sim tem a ver com hierarquia. Já o gerente de obras, não. Mas ele é o responsável pelo projeto. Então, esse é um entendimento importante para começar a melhorar o processo de integração dentro das consultoras. Então, qual é a obrigação do gerente de obra? Ele tem que garantir o prazo de entrega, o escopo da entrega, a qualidade proposta ao cliente, o custo que foi estabelecido, a integração da equipe envolvida na obra, ou seja, ele tem que reunir a equipe, ele tomar os envolvidos. Se isso não acontece, os envolvidos têm que provocar isso nele. Mais para frente a gente vai entender essa integração de que forma acontece. A comunicação adequada entre os envolvidos, ou seja, formalizar um plano de comunicação, se isso vai ser por e-mail, ou por e-mail com determinados contatos mais simples, por telefone. Por que o plano formal de comunicação interfere? Porque, nesse momento, começa a ocorrer a documentação do projeto, esses documentos vão ser usados para avaliar desempenho, para melhoria contínua, enfim, é fundamental. A utilização e a alocação adequada dos recursos envolvidos na obra, a gestão adequada de compras para a obra. Então o engenheiro da obra, ou o gerente, vai ficar dele que é o responsável pela gestão da compra. Não da compra efetivamente, mas é dele que parte as informações para o departamento de compras. É ele que tem que reunir, junto com o planejador, junto com o orçamentista, junto com todo mundo ali, as informações que vão garantir um processo adequado de compras. E aí sim, o comprador vai atuar estrategicamente nos assuntos referentes às questões técnicas de compra e a aplicação de um plano de resposta aos riscos envolvidos.
E aí o PMI, ele relaciona da seguinte forma: nesses grupos de processo aqui, que é iniciar o projeto, planejar, executar, monitorar e controlar, e o encerramento, ele passa por essas 9 áreas do conhecimento. E aqui começa do quarto porque são os capítulos da forma que o PMBOK trata. Tá? O quarto é a integração, o quinto escopo, assim por diante. E aí o que acontece? Tem lá as boas práticas para aquisições ou compras, né? No caso do capítulo 12, ele trata da seguinte forma: o planejamento das compras, a condução das compras, a administração das compras e o encerramento. No momento de planejar as compras, é o que será definido o que vai ser comprado, quanto irá custar, quando será entregue e quais são os fornecedores que provavelmente vão fornecer para essa obra. Falando aí já diretamente de planejar as compras, vejam que aqui, isso aqui é do PMBOK, tá? A relação das áreas do conhecimento em função dos grupos de processo. Então vejam que no planejamento, aqui embaixo, tem o plano de aquisições, no 12º capítulo. E na fase de planejamento, ou seja, antes de ir para o canteiro de obra, o gerente da obra ele está tendo que tratar de tudo isso aqui. Desenvolver o plano de projeto, coletar os requisitos, a definição do escopo, criar uma WBS, que, enfim, aí já é um tema muito técnico, não vou me aprofundar nisso. Mas, enfim, vocês vão perceber mais para frente que quando ele chegar aqui no plano de aquisições, que é nessa mesma fase do planejamento, o departamento de compras vai ter uma relação muito direta com tudo isso aqui, com o escopo, com o tempo, com a integração, com a comunicação, com o risco. E aqui, para a gente frisar a importância da fase de planejamento, aqui um gráfico de oportunidade em função do tempo, percebam que aqui, quanto mais próximo do planejamento, maior é o potencial para agregar valor e menor é o custo das mudanças. A gente chama essa área do gráfico de oportunidade construtiva. Enquanto estiver aqui na fase de planejamento, é possível que esses ajustes gerem um prejuízo menor, gerem impacto menor no custo, impacto menor no prazo, escopo. A partir do momento que a execução começa, isso cai e entra nessa área do gráfico que a gente chama de oportunidade destrutiva, que é o momento onde o custo das mudanças sobe muito e o potencial para agregar valor, obviamente, cai muito. Esse espaço em branco aqui é porque, às vezes, é um pouco mais para cá, às vezes é um pouco dependendo de cada projeto. Isso às vezes até um espaço um pouco maior. Mas, enfim, quanto mais perto do planejamento resolver os problemas, menos impacto isso gera para a obra. E aí vamos falar de quem participa do plano de gerenciamento das compras. São os departamentos que geralmente entram em conflito nas principais construtoras e incorporadoras. Então, quem são? Os compradores, os orçamentistas, o planejador, projetistas, financeiros e, eventualmente, consultores, né? Consultores do meio ambiente, enfim, seja interno ou externo. E o gerente da obra, que é que a gente está chamando aqui de gerente de projetos, né? O gerente do projeto. E o que acontece? Geralmente é assim, né? O comprador diz que o gerente da obra pede em cima da hora, pede errado, o gerente da obra diz que o comprador compra mal, o orçamentista fala que o gerente da obra está errando, o gerente da obra diz que o orçamentista orçou errado, e aí o orçamentista diz que o projetista projetou errado, enfim. Quando a gente coloca todo mundo na mesa para discutir, não no intuito de encontrar os culpados, mas no intuito de encontrar os resultados, porque é o que eu sempre digo, a culpa não resolve o impacto no projeto. Então, assim, é no intuito de observar o resultado. É muito mais fácil, na fase de planejamento, e depois a gente vai falar, durante a obra também, esses profissionais, esses departamentos têm que participar de maneira integrada. Vou falar de que forma os principais participam aí, tá? Então, o orçamentista, ele que estima o preço da obra. Então, o que ele faz? Ele faz o orçamento de obra
define o custo e o preço de venda, ou seja, quanto vai custar efetivamente para a empresa aquela obra, e aí ele instaura ali o lucro, as questões tributárias, as leis sociais, o DDI, aquela história toda, para atingir o preço de venda. Ou seja, quanto mais esse custo desviar, menor a margem de lucro. Claro, se desviar para mais. E aí, para definição do orçamento, ele precisa ter atualizados os preços unitários. Eu vou mostrar um orçamento sintético e um analítico para vocês entenderem de que forma isso impacta, né? Aí, quando ele vai falar com o comprador, o que ele vai verificar? Se os valores unitários considerados no orçamento estão adequados. Porque, muitas vezes, ou o orçamentista atua com planilhas de mercado, né, e tem várias aí, tem a FDE, a CIURB, a PINE, ou ele trabalha com um banco de dados desatualizados. Nesses dois casos, qual é o risco? Da empresa onde ele trabalha contratar preços diferentes daqueles, por uma série de fatores, por questões logísticas, enfim. Então, se nessa fase do planejamento ele já identifica que há um erro, ele ajusta o orçamento dali para frente e não tem novidade. Ele tem condições de verificar em que outro item do orçamento dele ele consegue diminuir, ele consegue mudar uma metodologia construtiva, e aí fica com um controle pleno, né? Aí, quando ele falar com o projetista, isso durante as reuniões de planejamento, com todo mundo à mesa, né? Ele vai verificar com o projetista se as especificações estão coerentes com o projeto executivo, porque também muitas vezes é feita uma estimativa paramétrica antes da elaboração do projeto executivo e nunca mais se atualiza. Fica com aquele preço, essa obra tem que gastar tanto. E toca sem fazer nenhum tipo de atualização. E aí, quando ele vai falar com o planejador ou o gerente de obras, depende se a empresa não tiver esse departamento destacado, ele avalia com o planejador se os índices de produtividade considerados no orçamento estão adequados. Porque também, muitas vezes, na hora de compor um custo, ele diz que um pedreiro assenta 10 metros de alvenaria no dia, e os dados históricos da empresa dizem o contrário. Não são 10, são 8, são 7, enfim. Então, ele precisa, nesse momento, ele já ajusta também as questões de produtividade, que vão, obviamente, impactar direto no custo. Aplica-se mais mão de obra, gasta-se mais. E aí, falando das áreas do conhecimento, a gente tratou aqui, naturalmente, do custo, do escopo e do prazo. E aí, o planejador. Ele é responsável por planejar a obra e fazer o plano de ataque. Ele elabora o cronograma e a linha de base, em função dos requisitos, ou seja, em função do que o cliente precisa, em função das necessidades, faz a projeção do fluxo de caixa da obra, estima a alocação dos recursos da obra, compila os dados de compra, tanto de serviços quanto de materiais, antes, obviamente, de iniciar. E depois vai só fazendo o controle e ajuste das mudanças. Aí, quando o planejador fala com o orçamentista, ele pega os custos da obra com o orçamentista e distribui no tempo. É a chamada curva S. Quando ele fala com o projetista, ele verifica com o projetista as especificações de materiais e sistemas construtivos, já verificando possibilidade de substituição, necessidade de substituição. Quando ele fala com o financeiro, ele valida o fluxo de caixa. O financeiro, por sua vez, pega o aval com o patrocinador ou o proprietário. Por que ele precisa fazer isso? Porque a empresa tem um portfólio de obras, e principalmente em construtoras que não conseguem fazer um orçamento, né, porque depende de fechar a obra e tudo mais, é muito mais difícil ter o chamado funding, ter o valor disponível para fazer aquela obra. Então, assim, a única pessoa com capacidade técnica, com tempo e que tem a função de executar isso é o departamento financeiro, é a diretoria financeira. Ele vai buscar com o patrocinador, se não tiver o funding, ele vai ter que arrumar o funding, para daí você começar a obra. E aí, quando ele vai falar com o comprador, ele solicita do comprador a condição de mercado para os materiais, pelo menos A da curva ABC. Para falar também a grosso modo da curva ABC, o que significa? Os materiais A da curva são aqueles poucos itens do seu orçamento que representam o maior volume em dinheiro. Então, às vezes, você pega lá, sei lá, uma obra de concreto armado, concreto, aço e forma,
tem uma série de outros itens pequenos, arame recusido, prego, enfim, que vão tomar muito seu tempo e não vão te trazer um resultado gerencial tão bom. Então, para ter uma função mais prática, pega pelo menos os materiais. E por que o planejador quer saber a condição de mercado dos materiais? Porque muitas vezes, vou dar até um exemplo. Há uns 2 anos, numa obra de um colega, uma obra de concreto armado, era concreto pré-moldado, numa escola, então era superestrutura pré-moldada com painel de lajes alveolares. O que aconteceu? Na hora de executar a compra efetiva dos painéis, das lajes, no mercado não tinha. O mercado já estava com a demanda completamente ocupada, não tinha condição de atender. O que ele teve que fazer? Ele teve que mudar o projeto. Conclusão, ele ia fazer uma obra de pré-moldado, ele teve que contratar carpinteiro, armador, teve que organizar o canteiro dele para trabalhar com corte de obra de armação, montagem de armação. Os compradores tiveram que desenvolver um trabalho grande, porque nesse caso eles acabaram partindo para as lajes bidirecionais, as lajes, aquelas formas de cubeta, né? E tiveram que alugar o cimbramento, alugar as formas, enfim. Quando você faz isso na fase de planejamento e percebe, e o comprador já tem aquela visão do mercado para dizer, olha, laje alveolar está complicado. Nesse prazo que você colocou no cronograma vai ser difícil conseguir. Mas é daqui 4 meses, no mercado não tem. Então, nesse momento, já começa a estudar a mudança. O impacto é muito menor, a condição comercial é muito melhor, e aí o custo de tudo isso é muito mais baixo, sem dúvida nenhuma. Aí a gente tratou aqui, naturalmente, das áreas do conhecimento lá, do tempo com o orçamentista, com o projetista de qualidade e escopo, com o financeiro de custo e com o comprador de tempo e de risco. E aí o comprador? Ele é responsável por garantir um processo de compra com licitude, precisão e qualidade. Então, ele elabora o cronograma das aquisições, obviamente que junto com o planejador, junto com o gerente da obra. Ele faz a análise do mercado para os materiais A da curva ABC, seleciona fornecedores e pré-qualifica os fornecedores. Muito bem, quando o comprador fala com o orçamentista, ele já utiliza, considerando que esse orçamento já está alinhado, que não tem erro, que está alinhado com o projeto, ele faz a lista de materiais do orçamento analítico da obra. Então não precisa o engenheiro abrir de novo o projeto, tirar tudo lá dos memoriais, conferir com o projeto, isso já aconteceu na fase de planejamento. Então a coisa fica mais simples. Quando o comprador fala com o projetista, ele já discute no plano de riscos que materiais podem eventualmente ser substituídos, que estratégia o projetista está traçando caso tenha que substituir o material da obra. E aí ele já vai correr atrás de conhecer esse material, de entender qual é a condição deste material para o mercado, de orçar, de deixar os fornecedores alerta que eventualmente possa surgir a demanda, você precisa desse material. E aí quando o comprador fala com o financeiro, ele analisa junto com o financeiro o portfólio de obras que está em andamento para traçar uma estratégia que possa beneficiar o budget, ou seja, que possa beneficiar o orçamento. Porque muitas vezes, aquela obra que está começando lá, exemplo, tá disponibilizando lá R$200 mil por mês para gastar com material, ela está dentro de um portfólio de obras, que é um fluxo de caixa de 6 milhões por mês, que deveria ser 4.200. Ou seja, o comprador, mesmo estando com uma obra equilibrada economicamente equilibrada econômica e financeiramente, ele pode mexer nessa obra de alguma forma, ou às vezes até colocando um gasto um pouco maior, melhorando esse fluxo, para aliviar o orçamento da empresa. Então, é muito importante a relação do departamento de compras com o departamento financeiro. Está muito longe hoje de ser o que era antes, não é só mandar nota fiscal. E aí, quando o comprador fala com o planejador, ele coleta os dados do cronograma com o planejador para fazer a programação das compras. Não quer dizer que ele vai startar as compras sozinho. Quem vai solicitar, obviamente, é uma equipe de obra. Mas nessa fase do planejamento, todo mundo ali junto, o comprador já entende. Fala, poxa vida, você vai começar as formas na data tal. São formas prontas, tem tantos dias para entregar, o processo de cotação vai levar tanto.
Então, o comprador já se organiza para alertar o gerente da obra. Ó, esse material demora para chegar, não chega em 48 horas. Porque, não sei, às vezes o pessoal de obra tem o costume de achar que tudo leva 48 horas para chegar, e tem que chegar em 48. Não é assim que funciona, obviamente. Nesse caso aqui, a gente falou com o orçamentista do escopo, com o projetista de risco e escopo, com o financeiro de custo, com o planejador de tempo. Então, veja como a integração é importante. E como essa integração, na fase de planejamento, é fundamental. E aí vamos falar um pouco da programação. Tá? Aqui é uma sugestão de metodologia que é bastante funcional. Então, a gente vai considerar aquilo tudo que a gente viu até agora para entender como que a gente vai efetivamente programar isso, né? O que será comprado, quando será entregue e quanto deverá custar. Aí, destacando um ponto importante, que alguns erros aí que geram impacto em custo e prazo são em função de um processo de compra deficitário. É pedido acima do estimado para o período, né, que muitas vezes, na hora de bolar uma estratégia de negociação, não estando alinhado com todos os departamentos, vou comprar um volume e vou entregar. Muitas vezes isso não é saudável para o econômico financeiro do projeto, né, é importante para o financeiro que essa compra seja fracionada, e em outras ocasiões não há espaço no canteiro de obras para um estoque tão grande, enfim, veja a importância de integrar. Condição com beneficiários favorável em função da pressa. Essa é a mais comum nos departamentos de compra, né? Acaba comprando mal porque está em cima da hora. Entregas atrasadas, empreiteiros com dificuldade para cumprir o planejamento, enfim, acontece o tempo todo. E aí, para fins gerenciais, e aqui é óbvio que os ERPs, né, os sistemas integrados, eles já fazem isso naturalmente. Eu tenho um pouco de medo disso, porque o sistema faz tão automático que as pessoas acabam tendendo a imaginar que quem gerencia sozinho. Não gerencia. E aí acaba não tirando o valor das informações gerenciais que aquele sistema gera. Né? Simplesmente, o RP faz isso, o SRM faz aquilo. Toma cuidado com isso. É importante que, no pedido de compras, seja indicada a aplicação. Como a gente já planejou tudo, em cima do orçamento e tudo mais, então, eu estou comprando aço para as fundações, estou comprando aço para superestrutura, aço para pilares de vigas, enfim. Óbvio que não deixar tão detalhado de modo que prejudique a gestão, mas tem que detalhar pelo menos pelos itens principais, os macros do orçamento de obra. Se tem um item lá que chama superestrutura, eu vou comprar aço para superestrutura, seja para viga, para pilar, para laje, eu vou chamar de aço para superestrutura. Tá? Isso nos RPs acontece naturalmente. As empresas que não têm RP, o ideal é fazer uma planilha destacando isso. Aqui eu vou falando do que será comprado e quanto deverá usar. Eu vou dar um exemplo de um orçamento de obra. Vamos supor que esse item 4.4 seja a minha obra. Tá? Infraestrutura e armaduras, essa é a minha obra. E os itens da minha obra estão aqui. De que forma o orçamento sintético vai nortear o comprador? Lá na reunião de planejamento e tudo mais, que ocorre, não é uma só, é óbvio, são várias antes de iniciar a obra. Falando desse item aqui, armadura de aço para estruturas em geral, CA25, diâmetro 8 mm, corte e dobra na obra. Percebam que essa especificação é uma especificação adequada. Não resta muita dúvida de que material é esse, não é verdade? Está dizendo que é CA25, está dizendo que é 8 mm, e está dizendo que o corte dobra na obra. Ou seja, o fornecedor vai perguntar para o comprador, você quer o corte dobra industrializado? O comprador vai dizer não. É na obra. Ele não vai precisar ligar de volta para o engenheiro para saber. Enfim. E aí, esse é um item com material mão de obra, obviamente. Compõe-se o custo aqui, o preço, desculpe, de R$ 8,46 unitário. Então, de que forma isso beneficia o departamento de compras? Esse aqui é o orçamento analítico. Vejam que esse item aqui é o item 4.4.1 da planilha. Tá? Então, a gente abriu a composição desse item. Percebam que, para cada quilo de aço cortado, dobrado e montado, o orçamentista considerou que eu gasto 1,1 kg de aço, ou seja, tem um aperto lá no corte de obra. Ele considerou uma quantidade de espaçador plástico, vejam que até o espaçador plástico tem que estar na composição. Ele considerou tanto de ajudante, tanto de armador, uma quantidade de arame recozido,
que multiplicado pelo coeficiente, que é os 1.100 metros, desculpe, são os 1.100 metros, tem as quantidades para esse item. Então, essas são as informações de compra. Para esse item, eu vou comprar 1.210 kg de aço. Vou comprar 12.540 unidades de espaçador. Enfim, essas informações aqui são custo. Depois aplica-se as leis sociais e DDI, mas aqui é custo. Então, essas informações são para o comprador. E aqui eu só repliquei, depois se vocês quiserem olhar com cuidado, os outros 3 itens. Tá? E aqui é uma sugestão de uma lista de materiais. Aqui já é da obra toda, tá? Então, aqui o que vai ser? A gente considera aqui a descrição, unidade, quantidade, valor unitário, total estimado, data da primeira entrega, data da última, e o tempo médio de entrega. Fornecedor A, B e C. Eu vou explicar o que cada item aí significa, ok? Aqui a gente distribuiu as informações coletadas lá do orçamento, ok? Eu dei uma minimizada para ficar legível. E aí a gente está fechando o que será comprado e quanto deverá custar. E aí, para quando será entregue? Aí já a definição, eu coloquei aqui um problema que acontece, porque muitas vezes a equipe de obra não sabe o tempo médio de entrega, aquilo que eu falei anteriormente. E é importante ter esses índices, né? Por isso que tem data da primeira, data da última entrega e o tempo médio da entrega. O comprador, como é que ele faz? Ele avalia a documentação histórica da empresa para verificar, e do mercado, obviamente, para verificar o tempo médio de entrega. Padrão, né? Óbvio que se estiver numa situação atípica do mercado, nesse caso, na fase de planejamento, vai dar para corrigir. E é importante conhecer um pouco do processo produtivo dos materiais utilizados na obra, porque em função da condição de mercado pode haver problema, né? Um problema com fornecimento de gás, está acontecendo algum problema com petróleo, enfim, para poder ter alternativa. Não precisa ser, obviamente, um conhecimento aprofundado, mas tem que estar a par, pelo menos as notícias diárias, é importante que saiba. Aqui eu dou um exemplo de uma válvula redutora de pressão, que é uma peça simples, uma peça pequena, que se for comprada para aplicar numa obra da Sabesp, essa leva 45 dias para chegar, em função de todos esses ensaios que devem ser feitos. Então, às vezes, para o engenheiro é simples pensar, é uma válvula, vou pedir 48 horas, né? São 45 dias. E aí, em cima daquilo que a gente falou, pensando na duração do processo de cotação e compra, mais o tempo médio de entrega dos materiais, nós temos a data da primeira entrega, ou seja, a requisição deve ser formalizada com essa antecedência, que é para preencher aquela tela da planilha que diz o tempo médio de entrega. A data da última entrega é, obviamente, o marco que crava o fim de todo aquele material, a chegada de todo aquele material na obra. E isso varia de acordo com o cronograma, por isso que as reuniões periódicas têm que ir acontecendo, né? A obra atrasou por algum motivo, as entregas todas atrasam igualmente. Aí, voltando ao exemplo da obra de infraestrutura, eu coloquei aqui o cronograma daqueles itens, perfeito? Cronograma físico. E aí, pegando o item para destacar, eu coloquei aqui as informações de produtividade, para caso haja necessidade de fracionar essa compra, isso, obviamente, o gerente de obra tem que dizer, ele tem que calcular, chegar num número aqui de produção, que nesse caso 246,40 quilos por dia, para no montante do pedido, ele saber de que forma ele pode fracionar para a obra não parar. E nesse caso aqui, prazo máximo de 15 dias. Aí eu congelei o painel aqui, vim aqui, o fornecedor A, B e C. Então, quando será entregue? Tem a data da primeira, da última entrega, o tempo médio, ou seja, o engenheiro sabe com quanto tempo ele tem que solicitar, e os fornecedores que potencialmente vão fornecer para essa obra. Eu coloquei aqui o cronograma, uma ferramenta MS Project, mas pode ser qualquer ferramenta, até o próprio Excel, mas tem que tomar cuidado porque se você não tiver o controle das predecessoras e sucessoras, você pode errar o time das compras em função do andamento das outras atividades, ok? Aí, falando de pré-qualificação de fornecedores, é fundamental deixar pelo menos os 3 fornecedores confiáveis, isso para os materiais A da curva, e avaliá-los, né? Fazer mesmo os que já estão na carteira, avaliar periodicamente, e para os que
você pretende desenvolver, pré-qualificar de maneira adequada, que isso vai impactar diretamente no resultado. E aí são os fornecedores que vão lá para a lista. Isso que eu acabei de dizer, né? Então, eu vou falar aqui de que forma a gente deve avaliar ou pré-qualificar os fornecedores, né? É mais ou menos a mesma coisa. Os fornecedores já estão na carteira e a pré-qualificação, o processo e o que vai ser avaliado é quase a mesma coisa. Então, a gente tem que avaliar a capacidade financeira, a capacidade jurídica e contábil fiscal, capacidade de desempenho e a capacidade técnica dos fornecedores. Isso para garantir segurança no processo de compras. Quando a gente fala da capacidade técnica dos fornecedores, é importante verificar se o fornecedor tem os produtos e serviços que atendem às especificações da obra. Dependendo do tipo de produto e da importância desse produto na sua obra, exemplo, uma edificação de múltiplos pavimentos executada em bloco estrutural. Eu vou ensaiar o bloco estrutural, tenho que ver se aquele bloco estrutural realmente atende, e vou contratar uma empresa de controle tecnológico para acompanhar em todas as entregas em todos os lotes. No momento da pré-qualificação, o importante é que se faça esses ensaios sem avisar o fornecedor. Vamos fazer uma visita e tudo mais, chega lá, pega uma amostra, ensaia e verifica. Solicita acervo técnico quando tem mão de obra envolvida. Enfim, avaliação financeira. Solicitar os documentos que comprovam a saúde financeira do fornecedor, ou seja, faturamento anual, balanço e tudo mais. Para quê? Para verificar a capacidade do fornecedor em função do mercado. Se o fornecedor, para quantas pessoas ele está fornecendo, se o fornecedor tem capital suficiente para suportar uma demanda muito alta, enfim, você vê se vai desenvolver mais de um. Avaliação jurídica e contábil fiscal é fazer as verificações da empresa através do contrato social, CNPJ, inscrição municipal, inscrição estadual, e verificar a situação tributária da empresa. Isso pode prejudicar, você comprar de um fornecedor que tem uma situação jurídica e contábil fiscal inadequada, pode prejudicar a empresa, pode causar embargo, pode prejudicar a imagem da empresa com os investidores, pode gerar uma série de problemas. Então, isso é um item fundamental. A avaliação de desempenho, ou seja, definir critérios de avaliação suficientes para avaliar o fornecedor, pelo menos com relação a custo, prazo e escopo. Que aí é a capacidade produtiva realmente, né? Muitas vezes, um fornecedor acha que dá conta de fornecer para você, tem um preço excelente, é um fornecedor que no histórico é pontual com você, o que ele se compromete a fazer, ele faz, mas ele pode estar tentado a um volume grande de serviço, a ter um faturamento alto com você ali, e não está preparado para te atender. Então, tem que fazer visitas à fábrica, não visitar a fábrica só para passear ou para almoçar depois. Traçar um plano do que você vai fazer na fábrica. Vai verificar se a fábrica é organizada, se a fábrica tem certificado, se pretende ter, se os funcionários são registrados, se os funcionários trabalham com EPIs adequados, se a produção é controlada, enfim. Tem que traçar um plano antes de ir. Não é só ir e ouvir o que o fornecedor tem a dizer, porque ele provavelmente só terá coisas boas a dizer. E aí, no final da avaliação, é possível verificar o tipo de serviço que a empresa tem plena condição de fazer, né? E aí você pode limitar aquilo que eu já falei, né? Limitar as contratações em função da capacidade produtiva, em função da capacidade financeira ou em função da capacidade técnica. E aí a gente mata a questão de planejamento das compras, o que eu queria dizer era isso, basicamente. E quando isso aqui está bem feito, que na verdade isso é um item do planejamento da obra, importantíssimo, e quando está bem feito, quando você entra na obra e começa a realizar as compras, o processo de solicitação e atualização de propostas é muito mais fácil de fazer, o comprador já entende, ele já sabe o que é o material, ele já visitou o fornecedor, ele já entendeu o que é esse produto. A estratégia de negociação está toda pautada no fluxo de caixa, está pautada no escopo da obra, enfim, no planejamento físico da obra. E o pedido de compra geralmente acontece sem novidade. Aqui na administração das compras, orientar a execução quando há serviço, né, o gerente de obra faz muito mais fácil, porque o comprador contratou bem.
Fiscalizar e controlar a produção e desempenho está fácil, porque a gente tem os índices aqui que a gente quer. Ou seja, quando a gente diz que um empreiteiro tem que entregar um serviço ou um material em tanto tempo, a gente sabe a capacidade produtiva dele, a gente sabe o que foi considerado e o que o mercado pratica para poder controlar a produção, ou seja, voltando ao exemplo do pedreiro, né? Se a gente está planejando que o pedreiro vai assentar 8 metros, o pedreiro não pode estar assentando 2, tem alguma coisa errada. Enfim, fica muito mais fácil, gera índice para a fiscalização, né? E aí a garantia das condições contratuais. O encerramento de compras fecha o checklist com muito mais facilidade, porque a especificação está adequada, porque a especificação está completa. Geralmente, a rejeição acaba sendo muito menor, porque planejou bem, porque comprou bem, porque está acompanhando bem o processo. E aí registra as lições aprendidas e as recomendações. Isso aqui é fundamental para os próximos projetos e para as próximas fases, de repente, desse mesmo projeto. Então, sempre que houve lição aprendida, faz o registro. Lá no processo de comunicação, documenta o projeto, que é fundamental e é muito saudável para o desenvolvimento e para a maturidade gerencial da empresa. E aí a gente fecha esse ciclo aí do planejar, realizar, administrar e encerrar as compras. E aí, só para fazer as considerações finais, falar daquelas reuniões periódicas. Essas elas devem acontecer com um período máximo de 1 mês. Tá? Então, assim, o que deve acontecer nessas reuniões periódicas? Vai rever o plano de ataque da obra, ou seja, uma tarefa de 90 dias, alguma desviou 15, choveu demais, atrasou, mas aí ele está adiantando um trabalho no pipe shop que está coberto, então ele está, enfim, ajustando o comprador, eu ia comprar tudo daqui 3 meses, vou ter que comprar agora, como é que a gente faz, enfim. Toda essa discussão tem que acontecer periodicamente, por isso todos os envolvidos têm que participar. Muitas vezes o financeiro acaba que sendo desnecessário, às vezes até o projetista pode chamar na hora que precisa, até para não ocupar o tempo dele à toa, mas comprador, planejador e o gerente da obra têm que participar inevitavelmente. É indispensável que o comprador participe dessas reuniões. Apura a falha, faz ajustes no planejamento inicial, discute de que forma vai ocorrer mudança, registra essas mudanças e atualiza toda a documentação da obra. Ou seja, cada reunião dessa é um planejamento de curto prazo, em cima do planejamento que já foi feito, aquele exaustivo, aquele mais complexo. E atualiza o cronograma, atualiza a lista de materiais, os projetos memoriais, planilha de risco, contrato, fluxo de caixa e segue com a obra de que forma? Com um controle pleno e foco nos resultados. Que é essa a importância do planejamento. Dá aos gestores controle. Eu sigo com as referências bibliográficas e muito obrigado. Qualquer dúvida ou observação, se quiser, pode contatar pelo e-mail rodrigo@conspar.com.br. Eu queria agora chamar o Cuba novamente e agradecer a todos pela participação. Muito obrigado. Boa tarde, tudo bem? Gostaram da apresentação do Rodrigo? A gente está com centenas de pessoas agora participando do web seminário e recebemos um número muito grande de perguntas. Tá? Nós vamos fazer algumas perguntas agora. Só antes de fazer as perguntas, vale reforçar, né? Esse trabalho de web seminário é um trabalho com apoio do Consul Compras, onde o nosso objetivo é dar diretrizes, dar informações para que o dia a dia dos profissionais fiquem de alguma forma mais fácil. Então, até um papo que a gente estava batendo antes de começar essa conversa, né, eu e o Rodrigo, é o quê? Ele tentou sintetizar uma série de informações importantes para que sirvam no dia a dia das pessoas. Claro que cada pessoa, cada empresa tem uma estrutura, uma forma de trabalhar,
Então, a gente espera que pelo menos um pouco disso que foi apresentado sirva amanhã ou hoje mesmo para você trabalhar. Nos próximos dias, nós vamos disponibilizar esse material, ok? Ele estará disponível no hot site do ConstruCompras e enviaremos os certificados também, tá? Vamos começar agora com algumas perguntas. Quem tiver mais perguntas pode ficar à vontade, ok? Rodrigo, na sua opinião, as compras numa construtora devem ser centralizadas no escritório central ou descentralizadas, sendo feitas diretamente nas obras? Bom, eu sempre penso com cuidado nessa questão pelo seguinte, eu acho que estar centralizada não é uma necessidade indispensável. Ela pode estar no canteiro. O importante é que lá no canteiro de obra tenha um profissional especializado em compra, um profissional que entende do processo de compras, porque é muito comum as empresas acabarem destacando, ou coloca lá numa estrutura administrativa da obra um comprador, para obras de maior porte, e muitas vezes o comprador mais experiente, o comprador com mais capacidade técnica para gerenciar bem aquelas compras, está no escritório e destaca um comprador que está iniciando, um trainee, e isso pode ser prejudicial para a obra. Então, eu acho que o fundamental é que o processo de compra seja feito com responsabilidade, com um profissional qualificado, com transparência, e aí tanto faz, na minha opinião, está centralizado ou está na obra. Perfeito, Rodrigo. Outra pergunta. O planejamento é um processo fundamental, mas ele não evita todos os erros, certo? Quais as falhas mais comuns em um planejamento de compras? O que tem que tomar cuidado, principalmente com o tempo médio de entregas, capacidade produtiva dos fornecedores, questões logísticas que não são observadas, e tem sido cada vez maior, por compras grandes, né, as questões tributárias. Né? Compra fora do Estado e esquece de computar ali um ICMS que vai incidir, enfim. Perfeito. Rodrigo, você acredita que as empresas já têm real consciência e valorizam o departamento de compras como estratégico na organização? Ou você acha ainda que a boa parte das empresas acreditam que é o setor que gasta e não o setor que economiza e que viabiliza os negócios? Eu acho assim, os maiores players do mercado hoje de construção civil já têm essa consciência nítida. Está muito claro para eles a importância estratégica do departamento de compras. Empresas de menor porte ainda estão com alguma dificuldade para assimilar isso. Mas mesmo essas, elas estão entendendo que não é o departamento que só gasta. Elas estão começando a entender que é o departamento que tem estratégia. Mas para isso acontecer com uma velocidade maior, que é a velocidade ideal e que é a velocidade que o mercado depende, é importante que cada profissional coloque ali no seu dia a dia, não fique receptivo, né? Coloque de maneira ativa uma rotina de que relatórios eu posso fornecer, que status eu posso mostrar para o estratégico da empresa para garantir para garantir, não, desculpe, mas para demonstrar a importância estratégica do meu departamento. Isso realmente traz resultado. Então, assim, faz de forma autônoma. Eu quero demonstrar que resultado eu consegui com isso, que resultado eu consegui com aquilo, faz um relatório, começa a demonstrar que você atua estrategicamente. E aí a empresa obrigatoriamente vai entender isso. Legal. Rodrigo, não estou numa região muito populosa e tenho dificuldades para conseguir conhecimentos na área de compras. Na verdade, esse é o terceiro web seminário que eu participo e, tirando isso, praticamente só tenho acesso a livros. Existe alguma forma de eu buscar conhecimento nessa área, buscar
o planejamento, melhorar o planejamento de compras na minha organização? Hoje em dia, com essa história de gestão, as empresas estão investindo muito em gestão. Gestão na íntegra, né, não só das compras. E o que acontece é que a gestão de compras ela acaba ficando muita parte nos outros departamentos que não os de compra. Por isso que eu estava dizendo dessa integração, a importância dessa integração, né? Para um processo intuitivo, né? De chegar a um objetivo no tocante às compras. Quando essa gestão integrada acontece, a troca de informação entre esses profissionais com diferentes especialidades já te traz uma maturidade muito maior, tanto para você, quanto para o engenheiro, quanto para o diretor financeiro, quanto para o administrador. Então, com essa integração, os benefícios já são muito grandes. Fora isso, realmente a gente ainda é muito deficitário, principalmente aqui no Brasil, né? Hoje nos Estados Unidos tem uma cultura já com gestão de compras muito mais intensa e com muito mais material, enfim. Mas hoje, na minha opinião, tem instituições sem fins lucrativos que também tratam de gestão de compras. Eu não vou dizer nenhuma aqui agora, porque não me vem à cabeça todas, e eu não quero ser desonesto, mas depois acho que o Cuba tem até acesso a essas instituições. A gente pode até se comprometer a enviar para vocês os contatos, os links, enfim. E essas iniciativas como a do Constru Marketing de promover a informação de compras. Eu acho que, fora isso, hoje realmente a gente tem muita dificuldade, infelizmente. Mas acho que já está melhorando bem e tende a melhorar mais. Perfeito, Rodrigo. Para a gente finalizar agora, fazer a última pergunta, você falou muito sobre a integração dos departamentos envolvidos, mas sabemos que isso é muito difícil de ser feito. Até que ponto essa falta de integração pode influenciar e impactar os resultados do departamento de compras? Eu estou cada vez mais chegando à conclusão de que, por mais difícil que isso seja, é imprescindível. Porque os impactos são o seguinte: o comprador, sem saber o que será comprado. Óbvio que eu estou sendo aqui extremista, né? Não, eu sei que vai ser comprado. Vai ser comprado concreto. Mas, enfim, sem saber na íntegra, a especificação, as particularidades, onde vai ser entregue, quanto vai custar, qual é o prazo da obra. Sem a integração, os projetos, eles durante, isso historicamente, né, durante a execução dos projetos, eles se transformam, e geralmente se transformam em mais de 50% durante a sua execução. Então, vamos supor que planejou, mas não segue durante a obra com integração. O que vai acontecer é o seguinte: o projeto vai se transformar, vai mudar, os prazos vão mudar, e o departamento de compra não vai saber. Então, tudo aquilo que foi planejado foi realmente uma perda de tempo, e não tira proveito, né? A integração é fundamental. Você não sabe o fluxo de caixa, você não sabe quanto pode gastar, você não sabe de que forma você pode contribuir para o desempenho financeiro da sua empresa, né? Se você tem um portfólio de obras, como eu disse, que está estourado, e você tem 3 ou 4 obras ali que estão saudáveis, e que você consegue mexer um pouco ali para equilibrar mais o portfólio, você só descobre isso se estiver integrado. Se não estiver integrado, vai ser impossível. Excelente, Rodrigo. Muito obrigado pela apresentação. Tenho certeza que o material e a sua apresentação, elas vão realmente ajudar os profissionais do setor, e já deixamos o convite para um próximo web seminário. Em breve nós estaremos à disposição das pessoas interessadas e do Rodrigo também para realizar um novo web seminário. Aproveito para agradecer todos os participantes. Nós estamos com centenas de profissionais de diversas áreas do país, até gente fora do país, e mais uma vez reforço a grande importância que a Constru Marketing e o apoio Constru Compras dá a profissionais, a qualificação, a melhoria dos processos. Tá legal? Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. As outras perguntas que não foram passadas agora, nós encaminharemos para o Rodrigo, e
vamos depender da disponibilidade dele para dar esse retorno, tá? E em 2 minutinhos nós começaremos uma apresentação do Construcompras. Agradeço ao pessoal da PDG, da Calçada, da Concremate, enfim, das principais empresas que estão nos apoiando, que estão assistindo e participando do web seminário. E em 2 minutos começaremos a apresentação do Construcompras, ok? Um abraço e até logo.
Boa tarde a todos, tudo bem? Bom, continuando com uma parte do web seminário, vamos fazer um treinamento agora do ConstruCompras e uma breve apresentação também do ConstruCompras, tá? Quem vai fazer essa apresentação é a Roberta Chicoli, nossa executiva de contas. Caso tenham qualquer dúvida, a qualquer momento podem fazer perguntas, ok? Roberta? Boa tarde, pessoal. Acredito que a maioria de vocês já conheçam o ConstruCompras, mas para aqueles que não conhecem, o ConstruCompras é uma plataforma de serviços online especializada no mercado da construção civil. Foi desenvolvida há 11 anos e ao longo desses anos foi evoluindo. Claro, a internet evoluiu, a construção evoluiu e o ConstruCompras precisou acompanhar essas evoluções. Hoje, mais de 900 construtoras utilizam para cotar e orçar seus produtos e serviços, que geram uma movimentação de 3 mil cotações por dia. Só para vocês terem uma ideia, são mais de 10 mil fornecedores de todos os tipos de materiais e serviços cadastrados. Com o ConstruCompras, você cota com 20 fornecedores ao mesmo tempo, aumentando sua concorrência e, consequentemente, reduzindo custos, gerando uma economia em torno de 30%. Você consegue mais propostas de forma rápida, graças à nossa equipe com 15 pessoas que trabalha para garantir o retorno dos fornecedores dentro do prazo que você estipulou. Tudo isso chega de um mapa de cotação equalizado, assim você não precisa ficar preenchendo preço a preço. Como que vocês hoje conseguem contar com 20 empresas ao mesmo tempo? E mesmo que consigam, como seria montar um mapa de cotação no Excel? Resumindo, você deixa de fazer um trabalho burocrático de busca de fornecedores, para e-mail, cobrar fornecedores para responder e reunir esses e-mails para planejar tudo no Excel. Para daí, então, dar tempo de ligar para um ou dois deles e negociar. Eu vou navegar pelo próprio ConstruCompras e mostrar como ele é simples e rápido de operar. Antes disso, eu gostaria de mostrar apenas algumas empresas que utilizam a nossa ferramenta. São empresas de diversos portes e perfis de construção, pois o ConstruCompras atende a todos os tipos de empresa por ser bastante acessível. Eu vou fazer um login agora numa plataforma de apresentação. São 4 passos para realizar uma cotação e cada empresa tem sua plataforma exclusiva com usuário e senha de acordo com o seu perfil de trabalho. Bom, eu vou iniciar agora montando uma nova cotação. O primeiro filtro feito é com relação à região de cotação. Depois, nós vamos selecionar algumas informações já pré-cadastradas, que é a obra, o centro de custo, o local de entrega, o contato, telefone e o prazo para compra. Esse comentário invisível ao fornecedor são informações internas gravadas no mapa de cotação. O segundo filtro será para a família de materiais para a sua cotação. Isso pode ser feito através de uma palavra-chave ou navegando aqui pelas categorias. Aqui eu tenho um resumo dos fornecedores cadastrados que podem atender a minha região e o material de cotação. Para a inserção dos itens, basta que eu digite rapidamente o meu insumo, especifique uma quantidade e a unidade de medida. Além disso, eu tenho a possibilidade de incluir uma marca. Ou então eu posso também importar insumos de uma planilha de Excel para a inclusão desses itens. Após a inclusão dos itens na cotação, eu vou salvar e prosseguir, onde eu visualizo os dados preenchidos para uma possível alteração. E vou avançar confirmando os dados.
Agora, eu vou fazer o passo de convidar os fornecedores que vão participar dessa cotação. Ele tem já o filtro da região e do material e eu posso incluir até 20 fornecedores em cada processo da cotação. Nesse momento, eu tenho duas informações importantes, que é o TMR, o tempo médio de resposta de cada fornecedor, tá? O tempo médio que ele demora para responder essa cotação, e o índice de cotação respondida, né, que mostra uma porcentagem das cotações que eu recebo desse fornecedor. Caso queira, você também pode indicar o seu fornecedor com nome, e-mail e telefone, e a nossa equipe irá providenciar o cadastro desse fornecedor para que ele participe não só desse processo de cotação, mas todos os demais processos que sua empresa queira convidá-lo. Após a seleção dos fornecedores, nós vamos avançar e dizer qual o prazo máximo para essa cotação, que os fornecedores podem enviar suas respostas, e baseado nessa informação é que a nossa equipe vai garantir as suas respostas. Caso haja informação adicional, eu posso colocar nesse campo, e ainda posso enviar documentos em anexos, que seriam uma planta, um catálogo, uma foto. E ao clicar em finalizar a cotação, os fornecedores receberão um e-mail notificando o recebimento dessa cotação. Como que vocês vão visualizar as respostas agora? A cada cotação enviada, fica um histórico. E ao clicar na opção de visualizar cotação, eu tenho acesso a esse histórico de cotação, com os seus status. Neste caso, nós temos uma cotação com 4 convidados e 3 participantes. Eu vou clicar no código da cotação para ter acesso e visualizar o seu mapa. Nessa cotação, nós temos 3 fornecedores convidados, né, e cada coluna corresponde a um fornecedor. Para que eu tenha acesso ao mapa de cotação completo, eu visualizo o item, a quantidade e a unidade, e os menores preços ficam destacados em vermelho. Além disso, a gente tem uma coluna com a melhor compra, que soma todos os menores itens, além de todas as informações do fornecedor para uma negociação. Além da negociação feita por telefone, eu posso usar o recurso de mensagens, que é um recurso de como se fosse um fórum para que vocês enviem uma mensagem para esse fornecedor e ele já te responda montando uma contraproposta e atualizando o seu mapa de cotação. Além disso, nós temos alguns recursos que permitem a edição da cotação, a clonagem dessa cotação para uma cotação igual a essa para uma outra obra, o convite de mais fornecedores e, para finalizar o processo, eu emito o pedido de compra. Seleciono qual fornecedor que eu quero efetuar a compra e decido a compra colocando informações financeiras, dados de faturamento e dados de cobrança. Ao fazer o pedido, eu tenho um acompanhamento da compra realizada, aqui na opção de consultar pedido, e o status desse pedido. Neste caso, ele ainda não foi visto porque ele acaba de ser emitido, né? E dentro do pedido de compra, eu tenho acesso a todos os dados do fornecedor e da compra, além do mapa de concorrência que dá acesso a esse pedido. Bom, esse foi um resumo da apresentação do ConstruCompra. Caso vocês queiram receber uma apresentação mais completa das funcionalidades dessa ferramenta, entre em contato conosco ou mandem um e-mail para comercial@econstrumarket.com.br e agendaremos uma apresentação personalizada. Muito obrigada pela atenção de todos, tenham uma boa tarde.
Muito bem, Roberta. Obrigado pela apresentação. Espero que tenha ficado claro os benefícios da ferramenta do ConstruCompras. Aproveito até para fazer ligar com o que foi dito aqui anteriormente pelo nosso amigo Rodrigo, né? O ConstruCompras, ele atende a todas as necessidades da área de suprimentos. Isso falando na questão de compras planejadas, ou seja, você consegue usar o ConstruCompras para ter um planejamento de compras com a maior antecedência possível, e também o ConstruCompras ele pode ajudar nos momentos emergenciais. Nós conseguimos ter cotações em 24 horas, ou em alguns casos, você emite uma cotação, vai almoçar, quando você volta já tem 3 a 5 respostas. Então, você consegue também se beneficiar, inclusive, para compras emergenciais. Legal, nós recebemos algumas perguntas sobre o ConstruCompras e eu vou aproveitar para fazê-las, ok? Caso tenham mais perguntas, fiquem à vontade para nos enviar. Se a gente não conseguir responder agora, entraremos em contato para responder posteriormente. Roberta, com o ConstruCompras é possível que o meu pessoal da obra requisite materiais aos meus compradores que ficam no escritório? Hoje isso ocorre através de e-mails, telefone e Excel. Perdemos muito tempo e temos algumas falhas no entendimento do que as pessoas escreveram. O ConstruCompras pode nos ajudar com, digamos, essa falta de integração entre escritório e obra? Sim, claro. No ConstruCompras nós temos perfis de usuário e dentro desses perfis nós podemos criar um perfil relacionado ao requisitor, que vai montar um processo de cotação, porém ele não vai poder finalizar. É o departamento de compras que convida os fornecedores e realiza a negociação. Dessa forma, vocês evitam realmente um retrabalho num processo de montagem de cotação e também evita essa fase de entendimento num papel, escrito, enfim. Fica muito mais fácil a comunicação. Perfeito, Roberta. Uma outra pergunta. Minha empresa é pequena e trabalhamos com uma ou no máximo 2 obras ao mesmo tempo. O ConstruCompras se encaixaria no meu perfil também? Sinto que os benefícios são muitos, mas gostaria de saber se o custo também é viável para pequenas empresas. Sim, nós temos várias empresas com esse mesmo perfil, de um usuário, de uma obra, enfim, o ConstruCompras ele está preparado para atender qualquer tipo de empresa e nossa proposta comercial é bastante viável. Então, assim, se vocês têm interesse em receber uma visita comercial, nós poderemos entender um pouco das necessidades da sua empresa e adequar elas numa proposta comercial. Perfeito, Roberto. Agora eu vou colocar 2 perguntas de pessoas diferentes, mas ligadas a ERP. Tá? Uma pergunta, já tem um sistema de ERP que envia cotações por e-mail. Qual a diferença do meu ERP e do ConstruCompras? E a outra pergunta é, o ConstruCompras se integra aos softwares de gestão? Nós utilizamos o CIECOM. Certo. Com relação à primeira pergunta, realmente alguns softwares já enviam cotação através de e-mail, porém o processo de equalização dessas respostas e principalmente a cobrança dessas respostas junto ao fornecedor continua sendo do comprador. O ConstruCompras, ele tira o trabalho burocrático do comprador, que é esse processo de cobrança de cotações e montagem de mapa comparativa. Então, isso já reduz bastante o tempo, essa é a principal diferença. E com relação à integração com softwares, o ConstruCompras está preparado para integrar com qualquer tipo de software. O CIECOM, no caso citado aqui, é um dos softwares que já está integrado ao ConstruCompras, assim como vários outros do mercado da construção civil. Tá. Aproveitando essa pergunta, muitas pessoas perguntaram, eu uso o Cienge, eu uso o SAP, eu uso o AL. Sim, todos esses softwares citados, por exemplo, eles são integrados ao ConstruCompras, né? E até empresas que possuem softwares próprios, a integração é muito simples, então nós podemos desenvolver isso rapidamente. Perfeito. Roberta, trabalho em uma empresa de arquitetura. Vocês trabalham com empresas desse perfil no ConstruCompras?
Sim, as empresas de arquitetura também têm a necessidade de apresentar propostas aos seus clientes e uma variedade de propostas muito grande. E até por esse motivo, nós temos várias empresas nesse perfil que conseguem apresentar para o seu cliente um mapa de cotação amplo e apresentar as melhores compras. Roberto, estou em dúvida se o ConstruCompras é um software ou é um serviço. O ConstruCompras é um serviço. O ConstruCompras é uma ferramenta online que você acessa de qualquer lugar que você tenha internet, mas que tem por trás um serviço muito amplo. Um serviço de suporte para a cobrança das suas cotações, um serviço de suporte para garantir as respostas no tempo que você determinou e ainda o auxílio em cada montante de sua cotação, se for necessário. Então, ele trata-se de um serviço, não só. Roberta, tem um banco de fornecedores muito grande. No caso de contratação do ConstruCompras, vocês falaram que tem por volta de 10 mil fornecedores. Como faço para incluir esses fornecedores, pois não quero deixar que eles participem das cotações? Sim, no momento em que você passa a usar ConstruCompras, nós podemos cruzar o banco de dados da sua empresa com o banco de dados do ConstruCompras. Acredito que a grande maioria de seus fornecedores já estejam cadastrados. Mas se porventura alguns não estiverem, nossa equipe fará o trabalho de incluí-los para que eles passem a fazer parte de suas cotações também através do ConstruCompras. Emendando uma outra aqui, o fornecedor paga para entrar na plataforma ou não? O fornecedor tem um cadastro gratuito para atender sua empresa e outras construtoras, tá? Então, você pode ficar tranquilo que quando você faz a indicação de um fornecedor, ele acessa um cadastro gratuito para responder seus processos de cotação. Perfeito. Quanto tempo demora para que eu tenha esse mapa de cotação montado? O prazo para a cotação quem determina é o comprador. E a nossa equipe ela trabalha em cima desse prazo para garantir que no mínimo 80% das respostas sejam dentro do prazo que você determinou. Legal. Em algumas situações, não tenho tempo de ligar para todos os fornecedores convidados para negociar preços. Há possibilidade de entrar em contato através da própria plataforma? Sim. Nós temos um recurso de mensagens onde você escolhe os melhores preços e dentro desses melhores preços você negocia através de uma espécie de chat, tá, com os fornecedores e eles aceitando a sua proposta vão atualizar seu mapa de cotação através de uma contraproposta. E para isso não é necessário o uso do telefone. Perfeito. Você tem ideia de quanto consigo economizar usando o ConstruCompras? Hoje nós temos alcançado cerca de 30% de economia na utilização do ConstruCompras. Esses são depoimentos de empresas que já utilizaram o ConstruCompras, né, já utilizam a nossa ferramenta e conseguiram comprovar. E a economia do ConstruCompras não tem todas as concorrências de preço, onde os fornecedores estão preocupados realmente em diminuir seus preços para ganhar os pedidos. Ela vem também de telefone, de tempo do comprador para isso. Então, a redução, ela alcança muitas vezes mais do que 30%. Perfeito, Roberta. Outra pergunta. Preciso fazer relatórios gerenciais mensais dos gastos com elétrica, hidráulica e alvenaria de cada obra, por exemplo. O ConstruCompras consegue me ajudar com esse relatório? Sim. Para transmitir de forma centro de custo, nós podemos filtrar, através de uma busca avançada, um relatório gerado em Excel automaticamente, que trará o custo de cada item da cotação, de forma que você possa até no próprio Excel montar gráficos, enfim. Você tem, sim, por centro de custo, a somatória de todos os itens comprados. Então, ele te dá isso em minutos, não é necessário uma montagem de relatório muito longa, você não perde mais tempo com isso. Perfeito. Quando eu fecho o pedido e meu sistema está integrado, meu sistema de ERP está integrado ao ConstruCompras, eu tenho que cadastrar o fornecedor, eu tenho que qualificar o fornecedor, como funciona? Quando existe uma integração entre os dois sistemas, o próprio
Construcompras leva o cadastro deste fornecedor ganhador até o seu sistema de ERP. Não é necessário que você tenha esse retrabalho de cadastrar o fornecedor. Então, ele vai reconhecer que é CNPJ. Sempre que o fornecedor for feita uma compra com esse fornecedor, ele vai verificar se o fornecedor está cadastrado ou não, senão ele já cadastra automaticamente. Bom, perfeito, Roberta. Foram essas as perguntas. Ainda existem muitas outras perguntas aqui para responder. Vamos respondê-las, tá? Caso queiram, pode fazer mais perguntas pelo chat, que entraremos em contato para dar as respostas, tá? Agradeço. Só uma outra aqui que apareceu. Bom, eu já concordei, está tudo certo, eu quero contratar a ferramenta, mas tenho uma preocupação. Eu preciso para ontem. Como funciona a integração, a implantação da ferramenta? A implantação da ferramenta ela é muito simples. Em menos de uma semana você já tem a ferramenta implantada e integrada pela nossa equipe. E essa integração, por parte da nossa equipe, não tem nenhum custo adicional. Então, nós estamos realmente preparados para atendê-lo nesse prazo de uma semana. Legal, Roberta. Obrigado pela apresentação. Obrigado mais uma vez ao Rodrigo. Espero que vocês tenham gostado do web seminário e da apresentação do Construcompras. Para a EconstruMarket é muito importante organizar um evento como esse. Queremos poder organizar eventos semelhantes para vocês, para cada vez mais trazer novidades e informações relevantes para o dia a dia de vocês. Legal? Muito obrigado, obrigado ao apoio do Construcompras e até a próxima oportunidade. Grande abraço a todos, bom trabalho, até logo.